Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio aqui falando sobre A Além do Hype. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta, a gente vê em todo lugar, mas um ângulo um pouquinho diferente. Vamos falar aqui do Creator Economy, como que está acontecendo esse mercado, o que está acontecendo nesse mercado, será que a IA está impactando esse mercado, será que influenciadores de IA realmente funcionam? Fica com a gente até o final aqui que vocês vão saber tudo isso no detalhe. Para me ajudar nesse tema, trouxe aqui a Júlia Orestes, CEO e fundadora da Juna, uma agência especializada em Creator Economy, com clientes gigantescos como Coca, Amazon, L'Oréal. Fundou em 2023 e vem crescendo absurdamente. Olha, ela é bem sincera, vai falar sem romantizar, sem enrolar, sem hype, de verdade. Então vamos lá. Júlia, vou deixar para você, se apresenta aí. Que bom ter você por aqui, obrigado por aceitar o convite. Mas fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Juna para a galera conhecer. Então, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite, João. Muito obrigada. Então, assim, ó, para entender a Juna em si, tu vai precisar entender que eu não vim do marketing tradicional. Eu vim da gestão administrativa e financeira e também contábil. Então, eu trabalhei 10 anos em escritório de contabilidade e cheguei a ser sócia dessa operação. Eu fundei a Juna, como tu dissesses, em 2023, com foco claro, transformar a influência em uma unidade de negócios. O que a gente faz de diferente é aplicar o ecossistema de parceria com os influenciadores. Então, nós não entregamos apenas um post. A gente entrega uma estratégia de funil que conecta o creator com a jornada real de compra. Se tu és uma marca como a Coca-Cola, como a Amazon, tu não queres só like, tu queres uma operação eficiente que gere um valor. Então, como assessora, meu objetivo é o mesmo do influenciador e da marca, performance. Quanto melhor o resultado, mais as parcerias legais aparecem, e eu uso a minha experiência de gestão para potencializar essas carreiras e gerar números reais e incríveis, né? Que é o nosso Legal demais, legal demais. Eu até ia te perguntar, tá? Putz, você veio de gestão administrativa, veio de finanças e aqui parou no mundo do marketing, nessa loucura aqui. é uma Como loucura. imagino que isso deve mudar tudo o jeito que você enxerga o negócio também, né, como você já Totalmente, comentou. totalmente, sim. E eu enxergo de uma maneira muito mais, assim, cronológica e administrativa. Muito se vê a parte da criatividade em si, quando a gente fala de gestão administrativa não, de gestão de creators, né, a parte de criatividade. Mas, para mim, é só uma questão de tempo e organização para a gente chegar nos números que nós gostaríamos, ou até mesmo na questão de engajamento que a gente gostaria de chegar. Então, o que os creators acham muito difícil, para mim, eu consegui adequar a parte de criatividade com gestão administrativa e fazer um super bem bolado aí a gente que é o que eu uso realmente na agência em si. Então eu tenho até um e-book mostrando Legal. isso na prática. A Ó, gente faz mentorias e consultorias para influenciadores ou pessoas que querem se tornar influenciadores, e aí a gente consegue alcançar grandes marcos e, consequentemente, pelo fato deles se tornarem ótimos influenciadores, eles acabam vindo para dentro da agência, né? Então acaba sendo ótimo. legal. Podemos disponibilizar o e-book aqui embaixo então para o pessoal? Claro, com Show de certeza. bola, então o link vai estar aqui embaixo para quem quiser ver o e-book, pessoal. E é legal o ponto que você trouxe, porque eu converso com muitas agências diariamente aqui na Patagon, e o que a gente vê muitas vezes é que a maioria, e não estou generalizando, obviamente, Uhum. né? A maioria das agências acabam vendo o influenciador com uma campanha mais isolada, uma coisa meio que foco única e exclusivamente em awareness. É, cara, por que você acha que as empresas acabam tendo esse ângulo até hoje? Ou qual que é a sua percepção quanto a isso? Realmente é isso que as empresas acabam vendo, que as agências veem? Tu diz como, assim? Só para me entender. Muitas vezes as campanhas que eles fazem é muito mais voltado em awareness. Será Tá. que o influenciador tem mais do que isso ou realmente o foco do influenciador é mais em awareness efetivamente? Geralmente é um erro de eu acredito que seja um erro de alinhamento e uma falta de método, porque o Legal. cliente quer vender, mas, entrega um briefing engessado. A agência foca só no bonitinho e o creator entrega um conteúdo genérico. Então a culpa maior é a falta de estratégia. Então não adianta pedir conversão para quem só tem audiência de topo de funil, né. Só Hum, os curiosos. Briefing o briefing deve ser o guia das marcas, o cores, nomenclatura, mas o briefing não é o roteiro.
Então a empresa não conhece a comunidade do influenciador como o influenciador conhece. Então se tu contrata um creator, é porque tu acredita nele como porta-voz. O sucesso vem quando a empresa solta as amarras do controle e deixa quem trabalha com os números fazer o seu papel e quem trabalha com a criatividade ter liberdade para criar. Legal. Então aí a coisa funciona. É o famigerado a famigerada questão de delegar, né, deixar a coisa acontecer e confiar na contratação em si. E isso acontece muito, Júlia, das empresas quererem travar demais o cara ali, "Pô, eu já contratei ele porque parece minha cara e tal", e eles travam mesmo? Travam totalmente. Caraca. Realmente confunde o fato do briefing ser o roteiro ou ser só um caminho que a empresa está Ah, dando. É o que eu digo, quando o influenciador entra para a agência, a gente ajuda muito esse influenciador, né, a ter melhores números. O nosso foco, ele é um foco em comum, porque a gente quer ter melhores números para aumentar o valor do influenciador, para ganhar mais. Nós ganhamos grande parte em porcentagem, né, em comissão, nas vendas não, na parceria do influenciador com a empresa. Então nós temos esse foco em comum. Mas aí acaba que eles travam e a gente não consegue performar tão bem. não Então consegue tirar o melhor do influenciador, né, pô, a exatamente. característica, a personalidade. Putz, legal, legal. E o caminho ideal aqui, até para puxar um insight aí pra galera, muitas vezes quando vai fazer um briefing, é explicar o que quer, o objetivo, como é que você recomenda pra galera fazer um briefing bem feito aí para as próximas vezes? Eu gostaria muito que as empresas seguissem meio que um parâmetro, assim, ó, cores para usar no vídeo que o influenciador vai cores de acordo com a marca, né. Hã, uma nomenclatura certa, da marca em si, a forma de falar, a forma de escrever, qual parte é em caixa alta, qual parte que é, né, enfim. Então, assim, são certo tipo de situações em os termos que mais combinam com a marca, sabendo que muitas Ah, vezes o influenciador que tá ali, ele é casual, por causa que o influenciador tá no dia a dia dos seguidores, então ele não vai usar termos muito rebuscados. Mas as coisas têm que se condizerem, deixar a parte mais criativa do tipo: "Quero um vídeo assim assado", ou o roteiro extremamente engessado, ou geralmente até mesmo quando nós fazemos o roteiro e enviamos para aprovação da marca, a marca vai lá e corta justamente a parte legal que ia dar engajamento. Então, assim, ter caraca. esse feeling, sabe, que logicamente a gente entende que vem de um poder mais alto dentro da empresa, então é uma pessoa muitas vezes que não entende essa estratégia, mas tem que confiar nessa parte de delegar, confiar no creator, confiar no trabalho de marketing da sua própria equipe, confiar que esse é o melhor, pra a se fazer, e deixar as coisas rolarem. Faz um teste, vamos ver, tenta, né. É, a gente vê, né, cara, putz, se a gente parar pra olhar as mídias sociais, aquelas campanhas que realmente funcionam com creators, cara, tem a personalidade do cara ali, ela não é uma coisa engessada, né. E quando dá certo é assim, não É adianta. verdade. Porque parece que é até orgânico, né. É. Legal, legal demais. E aproveitando esse ponto que a gente tá, e antes da gente entrar nos tópicos mais a fundo e tudo mais, a gente tá passando por cima aqui de todo o ambiente de creators economy, tá, pessoal. Quais os principais aprendizados que você teve aí nesses anos trabalhando com essa galera, com esse tipo de negócio? O Os que você pode principais compartilhar com a gente? aprendizados, Compartilha uns hã insights com o pessoal aí. Nossa, a respeito das empresas em si, foi muito a metodologia de trabalho que eu não imaginava que era tão engessada, tá, Hum. a metodologia de trabalho com as empresas. Então a gente sai de um ponto que é trabalhar com as empresas diretamente é algo extremamente engessado e burocrático, para trabalhar com os influenciadores é algo totalmente conexão e ego, muitas vezes, alguns. Então, são 2 pontos muito diferentes, e aí acaba que a gente no meio do caminho eu tive que: "Não, espera aí, quem eu sou? Quem a Juna é? Quem a minha agência Legal. é?". Porque eu iniciei esse meu trabalho, como eu venho da parte administrativa, empresarial,
falando com os influenciadores da maneira que eu falava no meu escritório de contabilidade, de uma maneira empresarial. E falando com quem gostaria de contratá-los também de uma maneira empresarial. Dessa forma, acabava que essas pessoas que tinham negócios pequenos, elas não se identificavam comigo porque não achavam que eu falava da mesma maneira que o creator, que é exatamente essa situação que recai em cima Hum, da empresa. Então, eu tive que adequar até mesmo a minha fala. Então, antes a agência falava de uma forma empresarial, hoje a agência fala de uma forma casual, sendo ainda que nós temos outra persona dentro da mesma agência, que é quando empresas grandes, nível nacional, nos contactam. Então aí a gente crava na parte empresarial. Então tu olha só quantas dinâmicas e a gente tem que é. suprir, né, por causa que o pequeno empreendedor, ele quer conexão com aquele influenciador. Ele gostaria inclusive de estar falando com aquele influenciador, mas ele está tendo que falar com uma agência. Então ele não sabe nem como se portar, não tendo essa conexão, ele se sente ainda mais distante, porque ele não tem consciência de como começa, né, esse tratamento, de como funciona essa parte comercial dos influenciadores. Já a agência grande sabe que a agência e os influenciadores, as empresas, o marketing grande sabe como funciona e que tem que ter uma metodologia, que tem níveis. E aí gera-se vários tipos de demandas, assim, dentro da mesma agência e de personas. Legal, legal demais. Não é tão simples assim quanto parece, né, você vai lá, Não, contrata um influenciador, pede para fazer um reels, um stories, não é só isso então. Legal, legal isso demais. definitivamente. Boa. Bom, tem muita gente ainda, e ainda nesse mundo das agências, que estão nesse universo da creator economy, né, tem muita gente ainda que acaba deixando uma coisa do lado da outra ali, que é o alcance e o resultado, confunde um pouco as duas coisas, ou acha que somente ter alcance vai me dar resultado. A gente pega essas trends aí e tudo mais. O que que você acha disso? Esse fenômeno que vem acontecendo de, cara, de trends virais, cara, literalmente, às vezes, você fazer uma trend com 2 cliques. Cara, que você vê? O que que você acha disso? Tanto para as empresas quanto para o creator ali. Aí tu tá falando daquela famigerada trend de IA maravilhosa que tu bota no aplicativo, só adiciona as fotos, o vídeo Tá e pronto. deixa rolar. Que maravilha, né. Então, o viral da IA, ele é algoritmo, tá, ele não é Legal. uma conexão. Então as pessoas curtem pelo efeito visual, não pela Hum, confiança em quem fala. O influenciador faz por efeito de manada para pertencer, né, justamente aquela questão de comunidade ali. Então a IA entrega o entretenimento, mas a conversão ela existe transparência de autoridade. E aí para uma marca, um vídeo de 1 milhão por causa de uma trend, e uma quantidade de seguidores depois de 5.000, ou uma quantidade do restante de reels de 5.000, 10.000 visualizações, não sustenta o comercial. Sem consistência humana, o hype não vira venda, não adianta. E não há conversão, porque aí todas aquelas pessoas, né, que foram, que curtiram, que visualizaram aquele vídeo de 1 milhão, de visualizações, não houve conversão daquele 1 milhão de pessoas. a famosa métrica de vaidade, né. Puta, Exato. 1 milhão de views, caraca, bombei. Que No final legal. no final das contas O ego é maravilhoso, quem não gosta, né? Já tive situações do influenciador vir até mim e falar assim: "Ai, viralizei, Júlio, olha que legal", e eu: "Ai, que bom, tu tá te sentindo bem". A gente gosta disso, né, só que não, isso daqui é um sentimento que ele é isolado, tá. Que bom, legal, isso te faz impulsionar, mas não é isso. E aí acaba que eles pensam assim: "Nossa, é verdade". Eu assim, porque assim, ó, é um momento. Que legal que tu teve esse momento. É gostoso de sentir. Mas eu quero a consistência, porque não é esses seguidores que vão pagar a conta depois, sabe. aproveitando esse gancho então, como que funciona esse processo de curadoria da Juna? Hoje, quem são os influenciadores que a Juna acaba pegando, aceitando, trazendo para dentro de casa? Como que funciona essa curadoria? O que que vocês olham?
Porque, putz, não dá pra olhar o 1.000.000 num vídeo viral, então. Então, o que que a gente olha? Eu não busco só influenciadores de determinado nicho, tá. Legal. Eu pego influenciadores de diferentes nichos, porque eu não gosto de vender só para o top 5, por exemplo. E eu não gosto que os meus influenciadores fiquem disputando um mesmo trabalho, entende? Então, dessa forma, a gente consegue ter influenciadores para vários tipos de trabalho e eles ficam mais confortáveis. Então, são decisões de gestão e de eficiência. Por exemplo, para um nível de Amazon ou L'Oréal, eu preciso de uma consistência validada e volume de dados, né? Então, não é desmerecer quem começa, mas a gente foca sempre em uma quantidade de seguidores mais assertiva, como 30.000 seguidores. Então, é uma questão de governança mesmo. Abaixo de 30.000 seguidores, o risco de oscilação na entrega é mais alto. A Uhum. comunidade se constrói nos stories, então a partir de 30.000 seguidores, essa comunidade já começa a estar mais madura, o que gera parcerias melhores e com recorrência. Além disso, nós somos uma empresa, né, a agência é uma empresa, então eu preciso contabilizar o meu investimento de tempo versus o retorno financeiro. E acima desse patamar, o negócio se torna inevitavelmente mais rentável, porque o valor, né, o preço desse influenciador, ele é mais alto. Então, aí acaba que alguns influenciadores menores acabam ficando bravos e tudo mais, mas não tem como, a gente tem que fazer esse meio de campo realmente para ver o que vale a pena, né. É a questão investimento de tempo versus valor. Legal. Você falou uma frase aí que me gerou curiosidade. Não sou da área de Creators Economy, não conheço nada, literalmente nada, por isso você tá aqui comigo. Quando você falou assim: "A comunidade, se constrói nos stories", eu não tinha essa percepção. Nossa, É não! a de verdade, não tinha. Então, vou te explicar o porquê. Manda bala. A comunidade da gente é aquelas pessoas que querem nos ver todos os dias, né. E quem quer nos ver todos os dias é quem assiste os nossos stories. Quem sente a nossa falta é quem nos busca nos stories. Então, no momento que tu olha um influenciador todos os dias e que tu viu uma publicação dele e tu clica nos stories dele, inevitavelmente tu te sente pertencente a essa comunidade dele. É bem mais provável que tu compre algo dele do que algo de outro. E Ah, inevitavelmente ele acaba se tornando quase como um parente teu. A dica dele acaba sendo como se fosse a dica de um primo, de um irmão, de um amigo. Então tu sabe porque tu confia, porque há previsibilidade e há uma constância em enxergar a vida dele como ele mostra. Então, sim, a comunidade é feita nos stories, porque é ali que tá todos os dias e tu consome aquela novela da vida dele, todos os dias. Se ele desaparece, tu sente falta e tu nem percebe. caraca, que legal. Então uma das principais métricas ali quando você vai avaliar, por exemplo, o resultado de um influenciador, que você, cara, você obrigatoriamente você tem que olhar para os Sim. stories, e ali é a métrica talvez mais importante ou não? Para mim, sim. E eu acredito que deveria ser para todas as empresas. Todo mundo gosta muito da parte egocêntrica de números e para mostrar todos esses números para todo mundo. É legal. Então todo mundo quer o quê? A parte de reels. Mas quem compra tá nos stories. O lead mais qualificado tá nos stories. As empresas deveriam olhar mais para os stories. E aí dentro disso que você está trazendo, o olhar também deveria ser diferente para as campanhas, né, eu imagino aqui, aí vou trazer para você a bola, tá. Porque quando você olha uma campanha só por uma mídia que você vai lá postar, putz, eu acho que você não tá olhando essa comunidade sendo criada, você tá olhando só um postzinho, interessante. E como que as marcas costumam utilizar isso no dia a dia? Tem algum insight nesse sentido? Tu diz no na questão de stories e vídeos? Então, eu s as empresas em grande maioria elas querem que o influenciador seja um vendedor. Ó Tu o quer o quê? produto e Tu quer tal, tal, tal. contratar um influenciador, tu quer que ele venda pra ti, tu Cla quer converter, né.
Só que eu sempre deixo claro que o influenciador não é um vendedor, gente. Ele é um meio, é é a publicidade que traz algo que o outdoor não te traz, vamos dizer assim. Mas o meio que nós tínhamos antes era o outdoor, era o comercial da televisão, entende? Então, se um influenciador tem 5.000 visualizações nos stories, a empresa tem 5.000 potenciais compradores ali. E aí o trabalho de converter esses leads, ele acabam sendo do comercial da empresa, é o comercial da empresa que é o vendedor, né. Então, o influenciador é o outdoor, ele tem um plus, que é a confiança desses seguidores. Então eu entrego melhor do que o outdoor, eu entrego número, eu entrego certeza e a confiança desse público. Eu convenço o cliente provando que contratar um nano ou micro influenciador com recorrência vale muito mais a pena do que queimar a largada com um mega influenciador uma única vez só por ego, com um vídeo que vai dar muita audiência mas provavelmente com uma quantidade de visualizações nos stories não tão boa e provavelmente também a confiança já um pouco mais defasada, entende? Aí a gente vê que nós estamos focando aqui em influenciadores. O mega influenciador, para mim, ele já não é um influenciador, ele já é uma celebridade, entende? Hum, Então aí a gente tem que ver esses níveis, sabe? legal, 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 legal. A celebridade ela já não tá tão próxima assim, né. E Para o tu vê, João, que a gente tem essa visão bem clara do que é uma celebridade, do que é um influenciador. O influenciador, tu já sente que hoje em dia a gente já não tem mais tanto preconceito com essa palavra. A gente já sente quando fala influenciador uma aproximação. Quando a gente fala celebridade, um distanciamento. hum, Então, hoje em dia, as celebridades estão lutando para se tornarem influenciadores. Elas estão lutando, estão só fazendo que elas estão acostumadas, por exemplo, a gente pensa em celebridade, eu penso obviamente em atores e atrizes. claro. Então elas estão lutando para conseguir a mesma parte orgânica desses influenciadores, mas elas estão acostumadas com a parte de cineastra, a parte de a melhor câmera, o melhor take, os cortes que são feitos. Então, assim, não traz tanto essa conexão. É difícil. Não é a mesma É coisa, difícil né. pra um e é difícil pra outro, né. É, no final das contas os atores eles estão acostumados com um teleprompter, ter um roteirinho pronto, e olha, isso acaba não conectando, eu acredito, assim, com Sim. bom, você me trouxe uma coisa aqui que eu quero puxar também essa pauta, que você falou que muito mais vale você contratar alguns influenciadores micros e nanos do que você pegar um cara, um mega influenciador de mercado. E trazendo há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, há alguns anos atrás, eu vi algumas histórias, e principalmente de um conhecido meu aqui da região, que é a Labela Mafia, não sei se você conhece, a marca de roupas. E na época, que já faz algum tempo, na verdade, eles cresceram a marca e fizeram a marca virar de forma nacional e tudo mais, contratando milhares de micro-influenciadores do Brasil, milhares e centenas e centenas e centenas. Isso ainda funciona hoje? Definitivamente sim. Legal. Tem muita gente que consegue um retorno muito legal. Hã, eu vou te trazer o nome de uma empresa aqui também, que é a Insider. Boa, boa. A Insider, ela esteve no Shark Tank, Há tá, muito tempo eu lembro disso há aí. muito tempo. E eles falaram: "Não, pensar". Eles até fizeram uma Devem proposta. devem se arrepender, tá. É, exato. Mas uma coisa muito rasa, assim. E aí a Insider começou onde? Ela começou com micro e nanos influenciadores, onde tinha uma comunidade bem estabelecida, uma constância ativa, e eles começaram ter a focar somente nesses caras, a fazer, assim, ó, parcerias trimestrais, semestrais, e depois eles foram pra onde? Podcasts. Todos, né. Todos os podcasts. E foi muito legal por causa que o pessoal ainda não estava focando tanto nos podcasts, então eles foram os primeiros que valorizaram, e eles valorizaram desde os pequenos até os mais altos, então assim, eles fizeram a comunidade deles, que é, e deve ser, é muito tecnológica,
eles conseguiram basear somente na parte de internet e tu não vê um outdoor da Insider, tu Não não vê. vê Nem ela no anúncio. jornal, né. Eu nunca fui impactado por um ads da Insider, por exemplo, uma campanha de anúncio. Exato, e não precisa, Não né, precisa. porque a gente ouve falar deles o tempo todo por pessoas, porque a gente consome, né, o que as pessoas falam e ali o tempo todo, assim. Então eles fazem um ótimo trabalho nessa área. E eles são muito inteligentes e, assim, ó, eles deixam o creator. É, Eles deixam o creator fazer o trabalho deles porque eles confiam no creator, porque a curadoria deles é muito boa. Então, a curadoria é um trabalho que a parte de marketing e influência acho importante trazer aqui, né, que tem pessoas que não sabem, que a parte de marketing e influência faz, que são pessoas profissionais capacitados em buscar influenciadores para marcas. Então eu sou uma agência de influenciadores digitais, faço curadorias também, mas sou muito mais procurada por curadores que estão fazendo isso para empresas do legal. que eu fazer. Então eu trabalho mais na outra ponta, né. Mas enfim, tem vários braços aí o marketing e influência. É grande o negócio, é grande. Cada vez eu tô vendo que é maior do que eu pensava, a Sim, propósito. definitivamente. Eu te falei isso. A gente já tinha conversado. Legal. E ainda nessa parte dos micros e nanos, quando a gente bota lado a lado ali de, putz, eu vou fazer uma campanha com focar somente em micros e nanos mesmo, massivo e tudo mais. Quando a gente olha custo, Tá, dá muita discrepância entre você contratar um mega influenciador e você contratar vários pequenos e tal, o que que com certeza. é? Eu não sei por que que as empresas fazem isso. Com certeza. Claro, dá muito mais trabalho Claro. manual, pessoal, né, de time, organizacional, com certeza. Mas, tendo uma boa equipe, tendo um bom profissional de marketing e influência que está acostumado a fazer isso, é uma coisa tranquila, tendo boas agências que organizam o seu influenciador, então a gente tem a parte ruim, em ambos os lados, que é empresas que, briefing engessado, e tem influenciadores também que não tem tanto profissionalismo, não entregam na data correta, né, porque tudo é uma questão Hum, de, quando a gente vê pela parte da empresa, é uma questão administrativa, essas postagens também, né. Eu não posso postar 2 vídeos de 2 influenciadores diferentes no mesmo dia, por exemplo. Então, eu entendo isso, eu como uma agência de influenciadores e tendo estado também do outro lado, com um escritório de contabilidade, né, eu entendo essa noção dos 2 lados, né, essa dificuldade, mas definitivamente sim, dá muita diferença e eu acredito que também dá muita diferença na parte financeira, no retorno dessas para essas marcas. É muito melhor tu conseguir fechar uma parceria trimestral com o nano, com o micro, do que tu contratar um mega, porque um mega tu vai conseguir por um vídeo 50.000. Né, mais ou menos por aí. E imagina só tu conseguir contratar inúmeros influenciadores com uma parceria trimestral recorrente por 50.000. A gente alcança muito mais pessoas. Então os relatórios impressionam. legal. É, eu imagino que e aqui, cara, tô puramente achismo, tá, pessoal, não me julguem, eu não conheço do setor, mas, não sem generalizar também, mas eu imagino que talvez os grandes sejam mais fácil até mesmo de lidar, porque talvez já se tornaram uma empresa, né, o negócio ele já virou uma empresa, digamos assim. E o pequeno talvez nem tanto. Tô errado? Tá erradíssimo. É mesmo? Caraca. É, porque o grande é que, assim, não vamos generalizar. Claro, claro. Claro, tem pessoas maravilhosas, tem profissionais, independentemente em qualquer um dos lugares, mas eu já tive a minha experiência não é essa, tá. Então, assim, os pequenos, eu vejo muito que eles têm vontade de entregar. Hum, Eles É a oportunidade deles, eles estão sendo valorizados. Eles têm gratidão. se esforçam mais. Se esforçam mais, eles querem, por mais que o vídeo não seja o melhor vídeo, o áudio não seja perfeito, eles estão ali e a comunidade deles é uma comunidade forte porque tu captou eles. Aí Legal. os grandes,
Os grandes, eles têm um ego tão grande quanto às vezes, tá, às vezes, Sem não todos. generalizar, pessoal. Tá. É. Mas eu trabalhei agora recentemente, acho que faz um mês, com uma influenciadora de 2 milhões de seguidores. E grande, não é mega, mas é grande, né. E aí essa influenciadora, nós tínhamos o contrato, o pagamento estava sendo feito, eu fiz uma curadoria, e aí eu estava intermediando essa ação, e essa influenciadora ela não estava entregando. A empresa veio até mim e falou: "Juri, resolve, a gente não quer mais". "Sim senhora". Pode deixar. Cara, "Tarará, influenciadora, não vamos querer mais, estamos cancelando seu contrato, tarará". "O quê?". Mas eu achei, olha só, o argumento. Eu achei que vocês têm que me darem mais uma chance, porque vocês vejam bem, eu sou muito ocupada. Eu tenho que ser mais maleável. Aí eu peguei e falei assim, claro, gente, com todas as palavras e nomenclaturas que eu deveria pôr naquela situação. Basicamente eu falei assim: "Olha, como que a gente tem que cumprir o contrato e te pagar o valor, e tu não tem que entregar o que tá no contrato, a tua parte. Não faz nem ah, sentido". Tipo, e aí ela ficou muito brava, pra dizer o mínimo. E entendo. então, assim, é mais ou menos esse tipo de contato, sabe. E o influenciador pequeno, ele tá lá dedicado, ele pergunta se gostaram, ele no dia antes, a gente pede pra ele acertar alguma coisa no vídeo, ele vai lá, arruma aquele vídeo com vontade, assim, e com preocupação. Ah, é maravilhoso, eu gosto. Legal, legal demais. Bom, temos alguns insights legais aí para o pessoal que está assistindo. E agora entrando um pouquinho mais no universo da IA aí dentro do Creator Economy e tudo mais, pois você falou bastante coisa, né, como eu falei, a gente olha para o cenário de influenciadores e acha que é, cara, você manda lá um briefing, uma artezinha, uma foto do produto, manda o produto, talvez a pessoa gravar um vídeo, parece que é muito simples, mas você já me trouxe aqui, pô, tem curadoria, tem os contatos, tem o briefing, tem acompanhamento, tem relatório, tem um monte de processo. E dentro disso tudo, né, Ah, e até desculpa, João, posso. manda bala, claro, com certeza. Porque eu agora teve um insight aqui dessa visão de continuidade que a gente estava falando, e na verdade eu acho que é bem interessante trazer aqui para o pessoal, porque como eu falei, eu venho da parte de contábil e o maior case de sucesso que eu vejo é, na verdade, a própria Juna, tá? A origem da Juna, que eu acho muito interessante aqui trazer para ti. Eu era sócia desse escritório de contabilidade e eu acabei detectando um erro clássico, que não Hã, tinha marketing, era um escritório de contabilidade familiar. Então, que eu trabalhava, que eu era sócia, a gente estava numa cidade pequena e só trocando, clientes com os nossos vizinhos contadores. normal de contabilidade. É. Então nós fazíamos um trabalho excelente, mas ninguém vinha. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a minha primeira influenciadora. Ela estava começando numa cidade vizinha e com 3.500 seguidores na época, 3.500 seguidores. Nano, né. Então e a proposta acabou sendo direta, eu cuidava do comercial dela, porque eu já tinha experiência, responder às marcas, precificar, que era algo que era nato em mim, por conta justamente dessa visão contábil, e ela ia focar totalmente no criativo. E aí com esse respaldo técnico, ela decolou. E a consistência dela foi trazendo novos clientes de várias localidades para o escritório, tanto que hoje a gente tem até clientes dos Estados Unidos, por exemplo, numa cidade de 20.000 habitantes que o escritório Caraca, está, então é chocante. E de quebra acabou trazendo outras influenciadoras com o mesmo problema, que precisavam de alguém para gerir o comercial. Então o resultado foi que a gente conseguiu inúmeros clientes online de várias partes do globo, e aí eu saí do escritório com esse case de sucesso extremo e fundei a Juna. Hoje a gente tem um casting restrito de influenciadores exclusivos com mais de 30 influenciadores e um casting aberto de mais de 300 creators, cara, no Brasil e no exterior, porque nós trabalhamos também com influenciadores do exterior. O diferencial foi tirar o peso burocrático do creator para ele focar no que faz a marca crescer, que é conexão. Então, assim,
Olha que loucura, né. Não é o know-how do cara, né, não adianta, ele não é de gestão, ele não é financeiro, não adianta se pedir. Pode ser, obviamente deve ter alguns que são, mas cara, a grande E maioria eu com tive certeza também não. que sair e entender a parte criativa, foi muito difícil pra mim. Eu imagino. Você era de exatas, né, poxa, É, o exato. negócio é diferente, legal, legal demais. Boa. Bom, você já me trouxe mais algumas coisas, então assim, já deu pra ver que o universo é gigantesco, né, e desde que surgiu a IA aí, tudo mais, putz, quando surgiu a Juno, eu acho que já estava já um pouquinho, o ChatGPT já existia, comece Começando. foi nascendo o negocinho ali, né. Como que foi isso? Como que é o impacto disso hoje na Creator Economy? Vocês usam para otimizar algum processo, enfim? Na Juna, a IA é o braço direito da operação, Legal. e toda a inteligência de dados em si. Então, a gente usa na curadoria pesada para mapear os perfis e analisar o sentimento dos comentários, assim. Então, Caraca, entender se a audiência de um influenciador é real ou é inflada, né. A gente também usa muito para otimizar os processos internos, roteirização técnica e relatórios. E se tu faz relatórios à mão hoje, tu tá perdendo tempo, né, de com toda estratégia certeza. para fazer trabalho braçal. A IA acaba dando velocidade, não adianta, e a influência exige isso, porque o tempo não para. E assim, hoje em dia, com toda a agência, eu já tive 3 pessoas trabalhando para mim, tá. Hoje eu tenho uma pessoa trabalhando comigo na agência. Então assim, Uma só? uma só. Pra tudo isso de influenciador? Então aí Legal. tu vê o quanto a IA me ajuda, otimiza muito. E como eu sou muito metódica, acaba que eu não dou margem para situações acontecerem, então eu sei sempre o que está acontecendo dentro da minha empresa. E a IA ajuda a otimizar e, inevitavelmente, a diminuir a necessidade de ter pessoas em si trabalhando com a gente, né. Então é uma coisa que, claro, eu trabalho muito com parceiros, somos Sim, uma empresa de marketing de influência, a gente se beneficia disso, né. Então nós temos muitas coisas que dá para fazer uma permuta entre empresas. Então a gente tem um jurídico muito bom, claro. que são parceiros, mas que não necessariamente são contratados da agência. Então, nós temos a parte toda de social media também, que são parceiros e não contratados. Então, acaba que a coisa fica exponencial e otimiza muito mais, e não necessariamente eu tenho tanto foco em contratação, né? Eu foco muito em A para a gente conseguir trazer melhores resultados. Legal, legal, legal. Uma coisa que você falou, eh, foi que você analisa o sentimento dos comentários. Isso é legal. Isso eu não tinha visto. Bom, eu obviamente eu não procuro tanto sobre essa questão em si, mas isso me parece ser, putz, você imagina um influenciador grande, você ter que extrair todos os comentários e analisar um a um, né, cara, impossível. Como que você faz isso? O que que traz de insight esse tipo de análise, por exemplo? É É muito necessário, né, porque a curtida nos dá o impacto imediato, mas é o comentário que nos guia. Então, no momento que a gente tem algo viralizado, a gente não consegue acompanhar. E a gente tem, com essa quantidade de influenciadores, sempre tem alguém viralizado. E eu preciso saber sobre o que estão falando, porque o influenciador, para mim, ele é a cara bonita. Ele não pode hã, ter qualquer situação negativa atrelada à imagem dele, porque eu tenho que cuidar dele como se ele fosse uma celebridade, né. Então, quem deve ser ali o leão de chácara sou eu. As empresas, as pessoas não gostam muitas vezes de mim, porque sou eu que falo que não. Sou eu que digo que a agenda tá cheia, sou eu que falo que não vai dar, sou eu que cobro, sou eu que estabeleço limites entre a empresa e o influenciador e digo não, não é o meu influenciador sempre quer Vo fazer. Você é um anjo para os influenciadores.
Legal. E aí acaba que eles gostam, né, quem fica sabendo pelo lado das empresas acha estranho, né, então eu sempre é sempre uma surpresa quando eu chego em algum lugar, porque eu nunca sei se vão virar a cara ou se vão Legal. acontece, João, acontece. Eu imagino, eu imagino. Legal demais, cara. Putz, você deve tirar muito insight até pra outras campanhas, até pra outras coisas quando você analisa os comentários, né? Necessário e também a parte jurídica, né, de Ah, proteção, porque a gente tem uns processos aí sempre rolando. é, A não gente tem adianta. que proteger. E eu, assim, ó, eu busco muito proteger a parte psicológica do creator, porque o creator, a criatividade tá atrelada a isso. Não tem, a gente trava. Se a gente acha que tá alguma coisa acontecendo, a gente trava, a gente não consegue, a gente começa a ficar com medo, com receio. Então eu já digo, não olha, não lê. Eu já tive que pegar celular de creator e excluir DMs, sabe? Então, assim, bem, situações complicadas que eu acho que no mundo do marketing de influência, esses profissionais com certeza também já passaram. Ser criativo não é fácil, gente. Ser criativo, ter criatividade, principalmente no mundo que a gente tá, não é fácil, não é fácil. Inserir uma marca ainda num contexto que você vive, ser criativo para inserir a marca ali, deve ser mais difícil ainda. E é Legal. aí que eu trabalho bastante, Hum, porque o influenciador muitas vezes ele sabe fazer a parte de convívio dele ali, a dinâmica dele, ele não sabe vender. E quem sabe vender sou eu. Então, aí a gente cria, né, a gente para, pensa, cria bastante junto com o creator para ele poder falar da marca, mas não sair da essência dele. E eu legal. como assessora dele, eu sei que é importante a essência dele para ele conseguir trazer um bom resultado para aquela empresa. E eu sei que a empresa quer, então aí a gente fica no meio daquela, hã, luta dos 2 pontos, né, para tentar alinhar. Legal. E aí agora eu vou trazer um assunto polêmico, mas quando a gente olha para aquele influenciador que tem uma essência, mas é uma essência escrita, aquele influenciador de IA, que a gente tá vendo agora, tá virando um hype, tá aparecendo um, outro. Antigamente era só Magalu e nem era IA, né. Hoje em dia, nossa senhora. Que você tá achando disso tudo? Olha, é que nem tu falou, funciona bem quando é um personagem pra marca, tipo a Lu do Magalu, perfeito. É ótimo para o controle, não se envolve em polêmica, não cansa e segue o briefing como mandado, né. É, Mas para influência de verdade que a gente preza na agência, ainda falta o fator humano e a empatia. Então, as pessoas seguem pessoas pelas falhas, né, pelo dia a dia, pela visão real. E tem um ponto que quase ninguém fala, o marketing é movido por nicho. No Brasil, as mulheres compram. Geralmente essas influenciadoras de IA, elas têm um apelo visual que atraem o público majoritariamente masculino. Que tipo de conexão de compra isso gera para uma marca de beleza ou moda feminina? Quase nenhuma. Então, além disso, a conexão exige uma consistência. O quanto esse programador ou essa pessoa que está executando essa IA vai ter que trabalhar para manter essa vida virtual interessante a longo prazo? Na minha visão, é muita doação para pouco retorno real de venda, sabe? hum, Se for um avatar para uma grande empresa, com uma equipe de brand por trás, eu até acredito. Mas, caso contrário, para o mercado de influência real, não faz sentido. se for um avatar bem nesse estilo que a gente comentou da Lu, um personagem pra empresa e tudo mais, tende a funcionar. Uhum. É. E Traz e proximidade, traz uma cara. É óbvio é que, verdade. por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, da CIMED, a CIMED não precisa de avatar, porque, Né, né, estão ali os CEOs da CIMED, estão ali, tem um rosto, né. tem o rosto, né, é um rosto masculino e um rosto feminino e eles são irmãos e
É. perfeito, né, É. e eles Tem vão um a aparecer. CIMED tem um branding, assim, que é surreal, e se renovam toda a vida, cara, é incrível. Fantástico, fantástico. E super funciona, não precisa. É. Fator humano 100%, gente. Isso é incrível. Funciona. Mas que jeito que essa situação vai se manter a respeito de IA? Não tem como. Então, influenciadores de IA, por enquanto pelo menos, não sei o que que vai acontecer daqui pra frente, não é aquela coisa, não gera conexão, né. Como você falou que a grande maioria do público talvez seja um público mais feminino, que acaba comprando de influenciadoras reais, eu tô falando, né. É. Putz, a IA ela é perfeita, né. Então, pô, não sei. A respeito do briefing, sim, só que o influenciador ele briga, né, ele briga para falar com a audiência dele. Ele Ah, briga para legal. porque ele quer números melhores, então ele pode não seguir o briefing 100%, mas ele vai fazer de tudo para trazer um retorno real para a marca. E a É. empresa não sabe fazer roteiro. Não é orgânico no Não, negócio, não não adianta. E não aí não vai adianta. ficar fiel e não vai adiantar nada. E que jeito a gente tá falando de comunidade, comunidade é stories. Que jeito que essa IA vai Que fazer stories 24 horas por dia. Eu no meu e-book, que eu digo e-book, mas são 7 books que fazem o meu e-book, tá. legal. No segundo encontro do meu e-book, eu falo sobre a parte de stories, e eu digo que tem 5 stories necessários pra gente trazer. Então, histórias de bom dia, histórias de identificação, histórias vendável, histórias agora o outro eu vou me esquecer e o histórias de boa noite. Então, que jeito que uma IA vai fazer isso consistentemente? Qual o problema que ela vai trazer no stories de identificação? O que que ela vai falar que ela vai fazer durante o dia, que vai Que trazer essa aconteceu de conexão? incrível no dia dela? Gente. É surreal, legal, legal, muito bom. E aí ainda nesse âmbito de IA, agora olhando por outra perspectiva, pegando o influenciador real, agora, Uhum. né, você vê que eles estão primeira pergunta, eles estão usando IA para fazer os seus roteiros? Ai, aí a gente entra numa parte que é complicada também, né, por causa que ao mesmo tempo que a empresa quer engessar o roteiro do influenciador, ele vai lá e joga no GPT. E aí é complicado. Então, s bom, o influenciador acaba virando um robô que só lê o que a IA cospe, né, é um problema, porque ele perde a essência dele. Então, assim, mas eu vejo uma evolução no suporte. A IA, ela pode dar 10 ideias de ganchos para um vídeo, mas o recheio tem que ser do creator. O perigo é a preguiça criativa, aí sim, e essa não tem o que a gente possa fazer. O conteúdo engessado é que eu chamo de conteúdo de prateleira, sabe? É igual o que todo mundo faz e por isso não conecta nem converte. É isso aí. Mas Legal. acontece, infelizmente, e o pessoal eles estão se acomodando. Quem está utilizando isso da maneira correta, está colhendo muito bem os frutos da otimização. Mas quem está querendo só tranquilidade e resultado fácil, não vai conseguir. E você acha que isso mata um pouco da criatividade dele? Ele fica viciado naquilo ali? Definitivamente sim. É. Hoje a gente está falando de influenciadores, mas a gente sabe o quanto é negativo a gente entrar no looping infinito de vídeos em qualquer plataforma. Então, a gente talvez não seja o teu público aqui, mas grande maioria das pessoas não leem um livro, né, então, essa questão de conseguir parar e de consumir o pronto e pensar, é uma coisa que está cada vez mais escassa, por conta dessa questão toda de informações prontas, né, e com várias conexões que nos fazem querer ver mais. E isso eu também me coloco aí como uma das causadoras, provavelmente. Mas isso afeta o creator, né, porque o creator ele tem que consumir para ele também poder fazer. Só que no momento que a gente consome muito e a gente não para criar do zero, é que nem um dev que não sabe mais conseguir avaliar o código. Porque a IA fez e ele não consegue avaliar o código, porque ele já não está mais acostumado a fazer aquilo dali. Tu pode mandar alguém fazer, mas tu precisa conseguir conferir. Legal, 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 legal.
Bom, a gente tem 2 tipos de influencers aqui agora. Os Hum. influencers, da minha geração, ou da sua geração, que são não sei a sua idade, mas são um poucos mais velhos. 29. Tá, tamo aí, eu tenho 30, então estamos Ah, tá no aí. mesmo aí, somos da mesma geração, legal. Tem o pessoal da nossa geração, e tem o pessoal que já nasceu com a IA pronta, já nasceu com a IAzinha ali. Uhum. Ah, tendo em vista tudo isso que você falou e tudo mais, você acha que esses influenciadores reais mesmo, sabe, aquele influenciador que tem uma conexão forte, tende a começar a existir menos, né, o que você acha? Porque a galera já meio que já nasceu com a IA na mão, vai pedir um prompt pra IA, vai mandar analisar um cara que já funciona e tal, sei lá, talvez até pode funcionar pra ele, pode viralizar, enfim, mas não vai ter aquela coisa. Ah, eu acho que claro que é bem mais fácil a nova geração vir do que a nossa se converter, É, né. Porque, enfim, nascem mais pessoas, né, e aí as coisas vão indo, é uma coisa normal, orgânica, biológica, então é muito mais provável isso acontecer. E também mudar de vida e começar a aparecer e se pôr à prova de uma câmera e de opiniões alheias, porque quanto é, mais velho a gente fica, mais a gente não se importa com o que os outros pensam de isso é um nós. fato. Então, começar a pensar: "Eu vou ter que me importar?" Então não s assim, acho que não. Exato. Mas, claro que, eh, eu estou falando muito aqui de ônus e bônus, né. Eu sempre vou tentar converter qualquer pessoa, na verdade, para começar a se expor na internet, porque é um caminho sem volta, e é um caminho maravilhoso sem volta. É uma coisa que melhora o nosso trabalho, melhora os nossos contatos, a gente conhece pessoas muito interessantes, muito legais, profissionais incríveis. Então, tem de tudo. E eu acho que o mundo é mundo desde sempre. Eu acho que os problemas que nós temos hoje, eles não vão parar de existir. E essa questão sempre vai estar ali, para a gente ver e enxergar. Se, por exemplo, o Whindersson tivesse uma IA, será que ia ser do jeito que foi? Da gente rir do cara se expondo ali ao ridículo, e ele sabia que era uma coisa, né, chocante e ridícula naquela situação, e que era extremamente engraçado, que todo mundo ria e se conectava, porque todo mundo fazia aquele tipo de cena a 4 paredes dançando É, na frente do espelho, por exemplo. paródias enfim. Clássico! E por que não? Então é isso que é conexão, e a IA, ela não te traz conexão, né. Então eu acho que vão ser daqui a pouco influenciadores mais novos, como a gente tá vendo muito, os red pill agora, né. Muitos têm a nossa idade até um pouco mais velhos, mas tem os miniatura Tem os que miniatura já? Não sabia. tem, juro, que falam bonito, engessado sobre mulheres e que tem que isso e tem que aquilo, e aquilo com certeza foi de uma IA, porque é impossível aquela ideia ter saído da cabeça deles. Então, vai ser, influenciadores novos falando um texto engessado que alguém vai ter produzido e não vão saber o peso daquela opinião, provavelmente. Legal, legal, legal. Eu acho que para todo o cenário e talvez para obviamente pelo que você está falando, para o cenário de creators também, cada vez mais, essa parte humana vai se fazer o grande diferencial do negócio, né, cara. Porque ainda agora, putz, vai viralizar muita gente de IA, eu acredito. Vai viralizar muita gente ainda, deve ter algumas coisas acontecendo, mas eu acho que não vai demorar muito para isso, pra galera ficar meio de saco cheio. Eu acho que tem coisas que a gente não sabe, então a É, gente não dá pra afirmar, assim, sabe. Mas, até porque hoje em dia tem programas que, por exemplo, a gente tá aqui falando e eu poderia estar com outro rosto, com outra voz, falando em outra língua, entendeu. facilmente. Não, Então é muita loucura, assim. Aí super daria, seria mais prático, porque tu filmaria a ti mesmo, mas com uma máscara. legal, Funciona. Né. legal. Só que aí a gente recai naquela situação do ego, É, que por que tu vai querer, falar por uma IA e mostrar uma IA trazer toda essa visualização para alguém,
sendo que não é tu. Em algum momento tu vai querer mostrar que é Ser tu, você. mostrar que foi tu que construiu, né. Legal, legal. Bom, você falou que é difícil prever alguma coisa, mas vou te fazer essa pergunta exata. O que que você acha que vai acontecer? Qual que é a sua visão para os próximos, é difícil até falar 3 anos, 2 anos, porque, cara, literalmente do mês para o outro o negócio está evoluindo É. absurdamente. Mas vamos ser o que que você acha que é o futuro do creator? Daqui 3 anos, o que que vai acontecer? O que que você está vendo? Espero que eu ganhe muito dinheiro daqui a Bom, daqui a 3 anos eu acho que a agência vai ser uma orquestradora de tecnologia e talento. Eu Hum, acho que a gente vai ter equipes menores, assim como a minha, pensando de forma mais inteligente e muito mais produtiva, com foco e o foco vai sair da execução braçal, que a IA vai acabar absorvendo isso, e vai todo para consultoria de negócios. Então, a agência vai ser avaliada pela sua capacidade de integrar os dados de influência com hum, com o faturamento real do cliente, sabe. Vai ser o fim das agências que só passam briefing e o auge das agências que gerem ecossistemas de lucro. legal isso, hein. E hoje poucas agências fazem isso? Ou Sim, nenhuma, vai? É? sim. Que É loucura. muita e assim, eu Chega a eu respirar, né. eu fico atrás, é claro, né, somos humanos, cometemos erros, Claro. mas a gente tem que conferir. Mas a quantidade de entraves que a gente tem numa empresa que tem muita gente trabalhando de uma forma engessada, né, e usando pouca IA ou fazendo coisas mais de forma mais braçal, é mu é muito complicado. Então, assim, eu e outra pessoa que trabalhamos na minha agência, a gente organiza a agenda de 30 creators, sabe, mais de 30 creators. Tem influenciadores meus que estão comigo há 3 anos e eu nem conheço eles, porque a gente trabalha na internet. Eu tenho Claro. influenciador no Chile, na Holanda, nos Estados Unidos, já tive na Ásia. Então assim, Nossa, sabe, hã, como, fazer isso, com várias pessoas, entende? Organizando, travando. A resposta tem que ser rápida, o retorno tem que ser rápido. É importantíssimo a gente conseguir dar um retorno mais rápido possível para a empresa que manda mensagem que quer fechar um negócio com a gente. Isso garante o contrato, por causa que travou tanto até chegar na gente, que tem que ser ágil. Então eu foco nisso, eu foco numa equipe enxuta, mas que consegue resolver, sabe. legal, legal. Bom, estamos chegando no fim desse papo. Por mim, eu já ficava mais umas 2 horas aqui. Tô conhecendo um cenário que eu não conhecia, então pra mim tá sendo bem legal. E espero que pra todo mundo que esteja assistindo também, né. E vou passar a bola pra você, Julie, pra você dar o vamos dividir em duas partes esse último recado aqui, tá. Queria que Uhum. você primeiro desse um último recado para os creators, e aí depois a gente vai para o último recado, dica ou sugestão, enfim, o seu último recado para as empresas. Mas vamos primeiro para os creators aí, vai. O que que você falaria para eles? Constância. Bota a cara. Se tu estás trabalhando para uma empresa 8 horas por dia, o quanto tu faria se tu trabalhasse para ti 8 horas por dia? Isso que tu tá enrolando fazer, sabe, tu tá enrolando fazer e tu tá trabalhando para outra pessoa. Creators, a grande maioria dos influenciadores, criadores de conteúdo, eles têm uma dupla jornada. Eu entendo, é necessário. Só que não deixa de trabalhar para ti mesmo por conta dessa empresa. Se tu quer conseguir te desvencilhar e quem começa esse negócio justamente quer conseguir isso, né, quer conseguir trabalhar para si, com a sua imagem, com os seus horários, da onde quiser, foca em construir e para de inventar desculpa. Legal. Vai lá e posta, clica no botãozinho para postar e não olha mais, só responde os comentários, não exclui, pelo amor de Deus, senão baixa o engajamento. Que legal, legal demais. Se você trabalha 8 horas para alguém, gente, por que que você não pode trabalhar 2 horinhas para você, né?
por Exato. favor. Muito bom, muito bom, muito bom. E para a empresa? Para as empresas? Para as empresas, aí é complicado falar para as empresas, por causa que não é a equipe de marketing a culpada, não é Aí você já deixou um monte de CEO puto aqui já, tá. e às vezes não é nem o CEO, sabe. Então assim, é complicado, porque às vezes esse cara ele não tá nem sabendo o que tá acontecendo, aonde está travando, é muita gente trabalhando. Então, eu acho que eu na minha empresa e nas empresas que eu já trabalhei, e nas empresas que eu já trabalhei em conjunto também, uma coisa que eu sempre avalio é eu sei toda a cronologia do que a minha empresa faz, e de todas as empresas que eu já participei e participo do quadro societário. Então eu preciso saber, por causa que eu preciso identificar. Eu já tive situações em empresas minhas que um cliente pegou e falou assim: "Porque a fulana", que era minha colaboradora, "ela falou isso e isso pra mim". E eu já pensei: "Impossível, porque eu conheço ela". Então essa é a parte boa de empresas pequenas, mas é necessário toda a política empresarial, ela é necessária. O contato com o gerente, o contato com o analista, o contato ter essas pessoas que gerem pessoas dentro desta empresa na palma da mão e tu entender como funciona a cabeça delas, para entender o que está falhando, entender a cronologia dos fatos, porque alguma coisa está travando. Se é as vendas que não estão indo bem? Bom, então vamos olhar para o time de vendas, né. Se é o marketing que fez as escolhas erradas, vamos olhar para o marketing, mas vamos olhar como um todo e depois vamos olhar pessoalmente para cada pessoa, né, e entender o que está acontecendo. Porque a gente tem que entender em toda a cadeia aonde que está o entrave. E isso para Legal. empresas é muito complicado, porque não é só uma dica, é algo que vai muito além disso, né. Muito, 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 muito bom. Deu um tempinho até mais do que a gente esperava. Obrigado por todo mundo que está assistindo, espero que vocês tenham gostado. E aí fica um recado aqui, Júli, me corrija se eu falar besteira agora, tá. Mas a próxima geração das agências, o futuro das agências, é realmente a integração com os dados, o creator, trazer tudo isso, estratégia, tecnologia, tudo bem conectadinho ali para realmente o negócio funcionar. Então não faça de qualquer jeito, não manda o bife e também não trava tanto do influenciador, por favor, tá, deixa o cara ser criativo lá também. Isso aí. Beleza? Valeu para todo mundo e até mais.